computador. Ok, então hoje dia 23 de novembro, o ano já está acabando, caramba. 23 de novembro, nossa aula 8 do curso Espaço, Corpo, Território, Mundo, por um pensamento ontológico pós-metafísico, né? Essa tentativa de esclarecimento da relação entre esses diversos conceitos. Falando nisso, articulação de conceitos, isto é, teoria, dito de outra forma, teoria entendida como articulação de conceitos, entendendo a ciência e as ciências e a filosofia como espécies de teoria, podemos também chamar teoria de pensamento rigoroso acerca de algo. Esse rigor da teoria depende da precisão dos conceitos e da boa articulação entre eles, né? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre teoria, sobre conceitos, articulações de conceitos, filosofia, metafísica, isso tudo, porque em função de uma coisa que o Antônio trouxe no final da aula passada, eu acho que vale a pena a gente voltar ao que ele trouxe, porque o que ele trouxe é uma questão paradigmática no que diz respeito a isso que eu chamo de introdução à filosofia. Essa atividade a qual eu venho me dedicando desde 1995, essa atividade eu chamei de introdução à metafísica. Parece que é uma expressão simples, né? De fácil entendimento, mas não. Nós não podemos comprar essa expressão pelo seu valor de face. Nós podemos e devemos tomar essa expressão, introdução à filosofia, como ela própria um conceito, uma articulação de dois conceitos, o conceito introdução e o conceito filosofia. Então, é disso que eu vou tratar hoje, em função do que o Antônio trouxe. Lembra? O Antônio, no final da aula passada, ele falou sobre espaço e território. O Antônio é um geógrafo, né? Aí ele falou sobre espaço e território, que são dois termos que nós estamos tratando aqui. E aconteceu uma situação que eu estou chamando de paradigmática, nisso que eu estou chamando de introdução à filosofia. Então, nisso que eu estou chamando de introdução à filosofia, esse movimento, introdução supõe um movimento de entrada em intro para dentro, ducto, condução, introdução, uma condução para dentro, uma via de acesso que supõe um movimento em busca de um território no qual eu não me encontro. Isso, a introdução significa isso. Intro para dentro, ductio, uma condução para dentro. Quando essa condução para dentro diz respeito à filosofia, entrada na filosofia, isso acontece nesse movimento diversas situações paradigmáticas. Por exemplo, essa que o Antônio expressou quando ele demonstrou podemos chamar um incômodo, uma dificuldade, um mal-estar, um desconforto, com o trato que eu venho fazendo aqui, com os termos espaço e território,
E são porque ele está entendendo isso que é o paradigmático, espaço e território, desde o território que ele habita, que é o território da geografia. Então, desde o território que ele habita, da geografia, é assim que ele toma esses termos, espaço e território. E tal como eu venho tratando aqui, não faz sentido, ou há alguma dificuldade, implica em alguma dificuldade para ele que habita um outro território. Isso é paradigmático, porque nós estamos sempre num território que não é o da filosofia. Então, a filosofia é uma teoria, digamos assim, uma ciência, um pensamento rigoroso acerca de algo que acontece num território que não é o meu. E eu, fora desse território, as coisas que emergem num território que não é o meu, sempre vem, é carregada de algum nível de estranheza. Por quê? Porque vem de um território que não é o meu. Isso é paradigmático. Isso é uma questão, sempre por ser paradigmática, sempre presente. Muito bem. Então, é isso que eu quero trazer aqui. E, ao trazer isso aqui, eu vou falar de ciência, de teoria, de metafísica, de filosofia e de introdução à filosofia, tentando articular todo esse movimento que eu proponho que aconteça hoje, articular com os conceitos que estão orientando o nosso trabalho: corpo, espaço, corpo, território e agora mundo, né, que foi acrescentado posteriormente. Então, muito bem. Então, a filosofia é alguma coisa que acontece no território que não é o meu, porque o meu território é o território do senso comum. Sempre, inclusive para Platão, para Spinoza. E não é possível habitar permanentemente o território da filosofia. O território da filosofia é um território fugaz, como diria a Marina, fugaz. Como a arte é um território fugaz. O artista não é artista o tempo todo, ele não habita o território da arte o tempo todo. Houve uma pretensão, né? Vou citar aí, acho que o Hélio Oiticica, não só ele, mas outros, de habitar permanentemente o território da arte. Quando ele, Hélio Oiticica e outros diziam fazer da vida uma obra de arte. Então, acabar com extinguir essa fronteira entre a vida não artística e a vida do artista, porque a vida do artista se realiza quando ele realiza a sua obra. Uma vez realizada, uma vez findo o trabalho artístico de produção da arte, ele já não está mais no território da arte. Então, a arte é um território tão fugaz quanto o da filosofia. Viver permanentemente no território da filosofia não é, possível. Dois, se fosse possível, não seria desejável, porque implicaria uma tensão, manter sempre tenso esse arco. E o arco sempre tenso, ele tende a se romper. Por isso que os instrumentos de corda, violino, violoncelo, violão, etc., são guardados com as cordas frouxas, para que eles sejam apenas afinados durante a execução. Depois, eles voltam para o senso comum do instrumento, que é a distensão das cordas. Todo o território é fugaz?
Não, 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 Todo não. o território. Não. Esses específicos. Esses específicos. Da arte e da filosofia. Tá? Talvez da ciência também. Não, os territórios. O capitalismo é um território que não tem nada de fugaz, né? Inclusive, quase que se ossifica, se confunde com a própria natureza na sua normatividade. Podemos dizer que os territórios não são eternos, porque nem o mundo é eterno. Mas a fugacidade que é da filosofia e da arte, por exemplo. Vamos voltando aqui. Como é que eu estava sendo? O exemplo do violão. Olha só. Se você guardasse os instrumentos de corda afinados, na hora da execução, a qualidade do som seria prejudicada. Então, guardar o instrumento com as cordas distensionadas é condição para que, naquele acontecimento da afinação, o instrumento possa render mais. Algo semelhante, porque o instrumento guardado, afinado, ele tende a envergar a madeira do violino, do violoncelo ou do violão. Ele prejudica o instrumento, a permanência da tensão. O mesmo acontece conosco nessa tensão que exige a filosofia, nessa tensão que exige a arte. Então, essa postulação de fazer da nossa vida uma obra de arte, Weizsäcker com aqueles paranolés, né? Já sem tudo acontece no modo da arte, eu diria, se tudo acontece no modo da arte, nada acontece no modo da arte. A arte é um momento excepcional. Como instrumento afinado sendo executado, é um momento excepcional do instrumento. Como pensamento filosófico, o pensar filosófico é um momento excepcional. Certo? Muito bem. Então, sendo assim, nós estamos sempre de início num território que não é outra filosofia. Mas, por alguma razão, nós estamos em movimento de introdução à filosofia, de entrada nesse território para fazer a experiência neste território. Supondo que a experiência nesse território, é, de, é, em, é em larga medida distinta da minha experiência humana no território que não é da filosofia, e dois, que a experiência nesse território na filosofia, em alguma medida, que eu não sei exatamente qual é, porque eu estou fora da filosofia, me convém. Essa conveniência da experiência da filosofia, só vou poder saber meditar sobre ela quando eu fizer, já fazendo a experiência da filosofia. Então, é interessante, é estranho esse movimento de introdução à filosofia, porque nós estamos buscando nos introduzir em algo que a gente não sabe exatamente que algo é esse. Eu sei o que é filosofia, sim, como uma coisa muito geral, como uma coisa da cultura geral do Ocidente, né? Em geral, assim, as pessoas buscam a filosofia para ilustrar o seu espírito, né? Para poder em geral, a filosofia, os dizeres dos filósofos são usados como uns brocados, como um adorno, né? Uma espécie assim do confeito do bolo, não é? Você confeita o bolo, mas ele não é propriamente o bolo, ele é o enfeite, é o contorno. Um discurso assim fica muito valorizado, né? Quando ele recorre à filosofia em busca de brocados e de fococóis e de no meu tempo de criança, era aqueles decalques, lembra que a gente botava na água assim, tirava aquela pele, os meninos botavam nos cadernos, né? A filosofia em geral é usada assim, como decalque. Mas não é isso que a gente busca aqui. A gente busca o quê? Entrar na filosofia. O que é filosofia? Temos que entrar nela para saber o que ela é. Muito bem. Então, tem o território da filosofia e tem o território
no qual nós nos encontramos, que eu vou chamar de senso comum. Esse território do qual a gente sempre parte e para o qual a gente sempre retorna, né? O artista sai da sua casa, ele vai para o ateliê, ali ele é artista, ele volta para casa. E ali ele não é artista, porque artista só é artista na produção da sua obra. O filósofo só é filósofo quando ele pensa filosoficamente. Quando ele pede uma informação na rua sobre que condução tomar para ir a um certo lugar, ele aí não é filósofo. E se espera que ele não seja, é bom que ele não seja. Porque se ele for filósofo aí, não funciona. Então, muito bem. Então, dito isso, a filosofia é algo que acontece num território. Para eu compreender a filosofia de qualquer filósofo, seja Platão, Nietzsche, Spinoza, Hegel, Kant, etc., eu preciso, do meu ponto de vista, compreender o território de onde ela acontece. Porque a filosofia é a expressão do território, ou seja, dos problemas que aconteceram e acontecem nesse território. Entendeu? A meu ver, a condição de uma boa compreensão um filósofo é compreender seu território, que as pessoas chamam de o contexto, a problemática, o contexto histórico, a problemática que, que assombrou ou que se impôs ao filósofo. Isso aí a gente não compreende profundamente, não é? Muito bem. Aí, voltando ao Antônio. O Antônio, né? A conexão está instável, ela tem andado estável, essa minha conexão. Aí veja, então o que o Antônio disse assim, no território, não disse isso, mas eu traduzindo, no território no qual me encontro, espaço e território significam isso, e esse significado de espaço e território no território no qual eu me encontro, que é um território que também foi construído pelo meu estudo da geografia, isso que você está dizendo me parece, no mínimo, confuso, ou, no máximo, sem sentido. Eu diria assim, certo, é verdade isso. Portanto, você tem que sair desse território. Momentaneamente, como condição para compreender isso que eu estou tentando dizer. Isso que é o paradigmático. Nós temos que esquecer, suspender o sentido das palavras para tentar compreender o sentido dos conceitos. Então, isso que é o paradigma. Isso acontece sempre. Porque as palavras espaço, corpo, território, mundo, aqui, elas não são meras palavras, elas são conceitos que acontecem no interior, por ser conceito de uma teoria. E, por ser isso, conceito, no interior de uma teoria, o esclarecimento de um conceito só se faz mediante o esclarecimento dos demais conceitos, porque eles por serem conceitos, se remetem uns aos outros. Para eu compreender o que é corpo, eu tenho que compreender o que é espaço. E o que é território, o que é mundo. Para eu compreender o que é mundo, eu preciso compreender o que é espaço, o que é território, o que é ser. Ainda que eu não vá compreender o que é ser, mas ter isso como horizonte, o que é corpo. Então, o esclarecimento de cada um dos conceitos requer, reivindica, requisita o esclarecimento dos demais no movimento circular, onde não tem o instante zero, um conceito que não precisa do esclarecimento de nenhum outro conceito da teoria para o seu esclarecimento. Então, movimento circular. Daí o mal-estar. Porque em matemática eu posso começar do zero.
definindo número, depois definindo as operações, e aí eu vou num crescente. Aqui não tem o instante zero. Um conceito fundamental que, para o seu esclarecimento, não requer o esclarecimento de nenhum outro conceito que não seja ele, não. Então, o que eu pediria paradigmaticamente ao Antônio, e por ser paradigmático, é isso que eu peço a todos, porque isso me foi exigido, é suspender. Suspender as nossas compreensões e para poder compreender o que está vindo ao meu encontro, sem precisar traduzir o novo território nas premissas do meu território. Isso fica muito claro, e essa experiência que eu estou tentando descrever fica claro numa experiência que muitos de nós teve, que é a experiência do aprendizado da primeira língua materna. A Margarete já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, mas vai ouvir de novo. Não é? Houve, talvez, no final dos anos 60, meados dos anos 60, não sei exatamente quando, mas por aí, uma revolução no, no método de ensino da segunda língua, ou da língua estrangeira. Né? Houve uma revolução a partir de estudos de linguística e de neurolinguística, uma revolução que mudou o paradigma e até hoje, desde então, a revolução foi tão importante que desde então o caminho aberto por essa revolução segue sendo percorrido, né, depois de tantos anos. A situação anterior a essa revolução do ensino da língua, então, sim, o ensino da língua interessa aqui porque reproduz isso que eu estou tentando nomear um território no qual nós nos ingressamos, no interior do qual nós estamos, em um outro território da língua materna, território da língua materna, no qual eu me constituí, em um outro território distinto da língua materna, que é o da segunda língua, da língua que eu objetivo conhecer, que tenho como objetivo conhecer. Entendendo, portanto, língua como algo que acontece em territórios, em alguma medida, em boa medida, o estudo da língua estrangeira, da primeira língua estrangeira, guarda semelhança com isso que eu estou chamando de introdução à filosofia. Então, como é que era o método tradicional? Era um método gramatical. Se estudar inglês, era estudar gramática inglesa. A revolução no ensino das línguas estrangeiras aconteceu quando se estatuiu a seguinte premissa: deve-se aprender a segunda língua do mesmo modo como se aprendeu a primeira língua. Deve-se aprender a segunda língua do mesmo modo como se aprendeu a primeira língua. Então, vieram os famosos cursos audiovisuais, que eram situações que a pessoa ia vivenciando aquelas situações do cotidiano, sem gramática e, sobretudo, sem traduzir. Aí que está o pulo do gato. Isso eu quero não traduzir, porque no método tradicional se traduzia,
Eu compreendia a segunda língua traduzindo para a primeira língua. Portanto, eu não fazia um movimento de visita ao território onde acontecia aquela língua, não território físico. Eu fazia a língua vir ao meu território, portanto, eu continuava tendo apenas um único território linguístico. Na medida que eu traduzo a segunda língua na primeira língua, eu só tenho uma língua. Eu só tenho uma experiência de uma língua. Continuo tendo apenas uma experiência de uma língua, porque eu traduzo. O método revolucionário consistia em não traduzir, porque você não traduz a língua materna para língua nenhuma. Você absorve a língua materna como um conjunto fechado de sentido nela mesma. A língua materna faz sentido nela mesma. E a língua estrangeira também. Ela faz sentido nela mesma. Portanto, eu tenho que sair do meu território e ir para o território da língua estrangeira e fazer a mesma experiência na língua estrangeira que eu fiz na língua materna, sem traduzir. Então, a questão central, eu lembro quando estudava lá na Aliança Francesa, já com esse método, não é? Com esse método revolucionário do audiovisual, o tempo todo, não traduzir, não tradua, é, não traduza, não traduza, não traduza. De início, tal como Antônio está fazendo, eu traduzi, mas isso aí, o que significa em português? Porque eu só consigo compreender em português. E o método estava dizendo, não, você pode e deve compreender em francês. A condição para a sua compreensão não é compreender em português. Você compreende português em português, no território da língua portuguesa. Mas a aquisição da segunda língua só irá acontecer quando você começar a compreender francês em francês, sem traduzir. De tal maneira como você reproduzindo no adulto a experiência infantil. Então, o que o Antônio estava fazendo, demonstrou fazer, isso é paradigmático, porque todos nós fazemos isso, era traduzir a filosofia em geografia. Não vai alcançar a filosofia. Então, esse movimento de abertura é imprescindível, de se suspender o meu território e aprender, suspender a língua materna para aprender a língua estrangeira. Em filosofia, suspender a língua, suspender o vocabulário, tal como eu uso, para pensar um vocabulário estrangeiro. A filosofia é uma língua estrangeira. E não apenas uma língua estrangeira. A filosofia é um pensamento estrangeiro, que eu só vou compreender se eu não traduzir. Porque se eu traduzir, ela desaparece como pensamento e língua estrangeiras. Estrangeiros. Entende? Entende por que a questão do Antônio é paradigmática? Então, o esforço todo é esse. Eu chamo isso de esse esforço de introdução à filosofia. O que significa, então, portanto, nesse contexto desta teoria que eu estou tentando apresentar, o que significa corpo? Porque não é isso que eu tomo como corpo. O que significa espaço? Porque não é isso que eu tomo como espaço. O que significa território? Não é isso que eu tomo como território. O que significa mundo? Não é isso que eu tomo como mundo. Então, o que é isso? Isso é teoria. E só vai se esclarecer esses conceitos na remissão que um faz aos outros. Esse é o trabalho. Entendeu? Então, sempre tem em mente aprender filosofia, e a filosofia é o mesmo movimento de uma língua estrangeira. Eu não posso e não devo traduzir, porque se eu traduzir, eu continuo só tendo português. Pensar, né? Eu tive uma amiga, Sônia, ela passou um tempo na Inglaterra,
Ela disse assim, a partir de um certo tempo eu comecei a sonhar em inglês. Ela já estava no outro território. Ela não perdeu o território, ela continuava sonhando em português também. Ela não perdeu a língua portuguesa, nem as referências do território dela. Só que agora ela tem dois territórios. Entende? Dois territórios. Então, ir à filosofia é ir a um outro território que exige de nós um esforço semelhante a esse esforço de, do aprendizado de uma língua estrangeira. Da primeira, porque a segunda língua estrangeira, como eu já tive essa experiência de ir a um outro território, a segunda língua estrangeira vem muito fácil, né? Todo mundo que domina mais de uma língua estrangeira sempre diz isso. O esforço que eu tive na primeira, os esforços para as demais sempre são menores do que o esforço que eu precisei despender para a aquisição da primeira língua estrangeira, porque o caminho está aberto. O espírito já percebeu que é possível fazer sentido uma língua sem precisar traduzir para a língua materna, que a língua materna é apenas uma língua, dentre outras. Porque a gente tende a só compreender em português porque só faz sentido no meu território. Só esse território possível de sentido. Tudo fora disso me parece estranho, errado. Eu me lembro que parecia isso, a primeira língua que eu aprendi. Eu estudei alemão, né? Criança, não sei por quê. Tudo aquilo muito estranho, esquisito, errado. Não é? Não sei o que tem a impressão, porque é um território distinto. Então, muito bem. Introdução à filosofia, esse movimento de ingresso nesse território. E uma vez nesse território, eu posso vos assegurar que a experiência do real ela ganha uma nitidez que não é possível obter essa nitidez no território do senso comum. Talvez seja em busca disso, de nitidez, seja em busca de nitidez, em busca disso que nós vamos à filosofia. Muito bem. Alguma questão até agora? Eu posso só complementar uma coisinha, assim, que eu percebo o que você falou, né? Eu acho que no caso do Antônio, tem ainda mais uma camada, né? Porque acho que todos nós podemos falar mundo, território, espaço, a partir de um senso comum sobre isso. No caso dele, vai ainda para uma outra camada, porque ele estudou conceitos, né, também científicos sobre espaço e território. E aí, para ele, talvez fique um pouco mais difícil, né, de se desapegar daquilo que ele trabalhou durante tanto tempo para ter uma abertura, né, para a filosofia. Não sei, o mais difícil, ou sei lá, tem mais uma camada. Só isso que eu estava pensando enquanto você É, estava. mais custoso, né? Talvez deva isso que você acabou de mencionar agora, Bia. Deu sair o fato de, em geral, os cientistas aqui, a Margarete é testemunha disso, que é a veterana, nossa decana, né? Decana como aluna, a dificuldade que os cientistas apresentam aqui nos meus cursos, porque era tão arraigado, né? E mais, aqueles conceitos são conceitos, aqui, mas aqui é uma outra língua, a ciência é uma língua, não é? Que você está tomando o trabalho que você fez antes, como língua materna, isso aqui é uma outra língua, uma segunda língua. Convencer isto é muito difícil. Porque senão, mas tudo só faz sentido se eu for traduzido nesse meu território, porque esse território é da ciência, da verdade. Portanto, o que está fora disso é um absurdo, é irracional. Entende? Por isso a dificuldade, né? Que os cientistas apresentam, alguns que estiveram aqui sempre demonstraram essa dificuldade que você acabou de descrever, não é? Tomando o Antônio como exemplo. Por isso que eu falo que é paradigmático, não é defeito, é isso, somos nós. Né? Nós estamos num lugar e a filosofia está em outro. Agora, temos que relativizar um pouco isso. O lugar da filosofia não é um lugar distinto de onde eu estou. É onde eu estou, só que à luz do conceito, à luz da reflexão conceitual. Porque os problemas que a filosofia trata, os problemas com os quais ela se confronta, não é outra coisa senão os problemas
que nós nos confrontamos sempre. A filosofia não diz respeito a uma situação extraordinária de vida. Não, essa vida que nós temos, por mais mesquinha, medíocre ou anódina ou frívola que pode nos parecer de imediato, entende? A filosofia não é coisa dos momentos extraordinários, não. Ela é, em larga medida, dos momentos ordinários e também dos extraordinários, mas ao modo de uma reflexão conceitual. E do que resulta dessa reflexão ao modo do conceito, resulta numa teoria. A filosofia, o modo de estar do obrar filosófico resulta numa teoria filosófica. O modo de operar do artista resulta na sua obra de artista. Então, tem o operar e tem o resultado da operação, que é o texto filosófico, que é a obra artística, que supõe esse modo de tensão próprio da filosofia e da arte, que acontece nesse território da filosofia e da arte. Né? Muito bem. Então, dito isso, então está sempre esse apelo. Não podemos tomar os termos que aparecem na filosofia pelo seu valor de face, corpo. Não. Eu só vou entender corpo quando, no interior de uma filosofia, Nietzsche, por exemplo, em articulação com os outros conceitos da teoria do Nietzsche. Esse cuidado que geral as pessoas não têm. Com a palavra me é familiar, corpo, eu entendo a língua estrangeira na língua materna. É como se, vamos pegar um exemplo que me ocorreu. Em francês, o pourtant. Pourtant. Portanto, não. Portanto, não é portanto. Apesar de ser a mesma grafia. Como todavia em espanhol não é todavia em português, é a mesma palavra, mas é outro sentido. Todavia em espanhol é ainda. Portanto, em francês, é no entanto. Se eu tomar pelo valor de face, portanto como portanto, todavia em espanhol como todavia em português, pelo valor de face, eu não vou compreender. Então, eu não posso tomar os termos da filosofia pelo seu valor de face. Eu tenho que fazer esse movimento. Entendeu? Esse movimento de ida eu chamo de introdução à filosofia. E um conceito só se esclarece mediante o esclarecimento dos seus conceitos próximos e afins e articulados numa teoria. Tá? Muito bem. Agora vou dar um passo adiante para falar de metafísica e de alguma coisa que nós estamos tentando aqui como pensamento pós-metafísico, pensamento ontológico pós-metafísico. Muito bem. Então, essa teoria chamada filosofia, que resulta do operar filosófico do filósofo no território que ele habita construído pela sua própria filosofia. Essa teoria, ela, de Platão a Hegel, a filosofia de Platão a Hegel, essa ciência rigorosa, chamada filosofia de Platão a Hegel, ela adquiriu, vamos dizer assim, uma índole e permaneceu constante de Platão a Hegel. E esta índole eu vou chamar de metafísica. Metafísica como uma índole permanente, profunda e constante no pensamento filosófico de Platão a Hegel. Metafísica. Sobre isso, sobre metafísica, como a índole
como um estilo, um modo do pensamento filosófico de Platão. Sobre isso, eu postei no nosso grupo uma aula que aconteceu, acho que em novembro, um ano atrás, no curso sobre ser e tempo, que eu me dediquei a isso, a metafísica. Eu postei hoje, há, há há uma hora mais ou menos, e eu sugiro fortemente que vocês assistam o máximo de vezes possível a essa hora que está ali bem esclarecida a origem da metafísica. Por que que ela aconteceu? A ontologia como metafísica. Nós estamos tentando uma ontologia não mais como metafísica, mas a ontologia ela começa com Platão como metafísica, com Sócrates, Platão e Aristóteles, não é? E vai informar, dar a forma de todo o pensamento filosófico e teológico até pelo menos Kant, sendo, portanto, derivando daí o fato de a metafísica constituir a índole mais profunda e permanente disso que nós chamamos civilização ocidental. Se nós estamos aqui num esforço de um pensamento ontológico pós-metafísico, é porque a metafísica está deixando de ser a índole profunda e permanente da civilização ocidental, o que implica dizer que a civilização ocidental está numa crise terminal. Essa crise terminal pode demorar 100 anos, mas eu acredito que ela não se recupera mais como ela foi com seu vigor normativo. Então, não é uma questão qualquer a metafísica. Entende? Então, quando eu falo assim, por um pensamento ontológico pós-metafísico, isso não é por vontade novidadeira. Ninguém faz samba só porque prefere. Samba não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Então, o pensamento pós-metafísico não é uma boniteza, é uma precisão. É uma necessidade que a história nos impõe, né? Então, a gente precisa saber o que é metafísica, como ela determinou a índole mais profunda da civilização ocidental, para a gente poder, como condição para a gente compreender o sentido último e as consequências da crise da civilização moderna, que aparece para a gente como crise da civilização ocidental, que aparece para a gente como crise da modernidade. Supondo que nós já estamos na pós-modernidade. Então, o fato de estarmos na pós-modernidade dá testemunho da crise da modernidade, que dá testemunho da crise da civilização ocidental, que dá testemunho da crise da metafísica. Por isso que eu recomendo vivamente que se assista à aula 11 do curso sobre Ser e Tempo, que eu disponibilizei, perdão da palavra, no nosso grupo. Espero, quase que eu suplico, que isso seja visto, essa aula seja vista muitas vezes. Algo, no mínimo, 5 vezes. Porque, caso contrário, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai acontecer o acontecimento filosófico. Entendeu? Eu já falei aqui, vou falar de novo, né? Do, do dos fenômenos, 2 tipos de fenômenos da natureza, os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Lembra disso? Lá no primário que eu ouvi isso, fiquei tão impressionado que eu nunca mais esqueci. A distinção era o seguinte: os fenômenos físicos é aqueles que, uma vez cessado o agente que provoca o fenômeno, uma vez cessado esse agente, o objeto no qual se impôs esse agente, ele volta a ser como era antes da aplicação
desse fenômeno. Por exemplo, emprestar calor a uma barra de ferro. Enquanto o calor, aquela energia, está acontecendo na barra de ferro, ela tem modificada a sua estrutura em alguma medida, ela se dilata. Mas, uma vez a energia dissipando, a barra de ferro volta à situação anterior, ao status quo ante. Algumas vezes, da maneira que você nem perceba a diferença, que aquilo aconteceu alguma coisa naquela barra de ferro. Isso é um fenômeno físico. Mas há o fenômeno químico. Se você pegar uma barra, não agora de ferro, de madeira, da mesma dimensão e formato, e aplicar a mesma quantidade de calor à barra, não mais de ferro, sim de fogo, de madeira, vai haver uma mudança na composição orgânica, né, da madeira, mas a madeira nunca mais vai recuperar a forma, o status quo ante, como aconteceu com o ferro. Então, a mesma quantidade de energia aplicada ao ferro produziu um fenômeno físico. A mesma quantidade de energia aplicada à madeira produziu um fenômeno químico. Nunca mais a madeira voltará a ser a mesma. O encontro com a filosofia tem que acontecer como um fenômeno químico, mas, em geral, acontece como um fenômeno físico. A gente ouve durante aquele momento que a energia está atuando, ok, há uma modificação, mas, uma vez cessada a energia, eu volto à situação anterior. E, vulgarmente, a gente chama entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Entrar por um ouvido e sair pelo outro significa dizer que aconteceu um fenômeno físico. Mas o objetivo, o movimento de introdução à filosofia, exige que o encontro com a filosofia aconteça no modo do fenômeno químico. Isso só pode acontecer mediante a repetição. A repetição, que pode ser a repetição na aula, vendo a aula diversas vezes, ou a repetição eu comigo mesmo no modo da ruminação, no modo da meditação. Pensar sobre as questões que foram tratadas. Senão, não acontecerá fenômeno químico, só fenômeno físico, e assim não acontecerá o movimento de introdução à filosofia. Tá? Já disse isso algumas vezes, digo outro, porque o modo do fenômeno químico é o modo da repetição. Então, muito bem, então vamos falar aqui rapidamente sobre metafísica. Não vou aprofundar, porque o aprofundamento está nesse vídeo da aula 11 de Ser e Tempo. Vou dizer só o seguinte, muito grosso modo. Segundo a índole metafísica da filosofia, respeitando a índole, de acordo com a índole metafísica da filosofia, que vigorou de Platão a Hegel, se admitia estar fazendo uma teoria que representasse o real. O real se apresenta na forma de objeto e o sujeito na forma de pensador que pensa o objeto objetivamente representa como teoria, seja a teoria filosófica, seja a teoria das ciências ônticas. Como nós estamos aqui já trabalhando, tentando trabalhar constituir um território de pensamento pós-metafísico, então nós não estamos trabalhando segundo o paradigma da reprodução. Para colocar um nome no lugar do paradigma da reprodução, que já não é o nosso, né, sob a égide deste paradigma que nós estamos trabalhando, então, para dar um nome para o possível paradigma em busca do qual nós estamos pensando, vamos chamar do paradigma da produção.
Se no paradigma da representação quem pensa é o sujeito da razão, no paradigma da produção quem pensa é o corpo. A gente vai tentar entender melhor o que é corpo ao longo do nosso trabalho. Agora eu vou tentar dar uma tradução melhor, mais concreta, mais precisa para isso que eu estou chamando de paradigma da produção, para substituir como substituto do paradigma da representação. Na representação, o sujeito se despe de tudo que não é a razão nele para tornar o sujeito da razão e aos objetos e representar o objeto na verdade do objeto. Então, representação sujeito-objeto supõe que verdade. No novo paradigma, corpo, apropriando objetos e constituindo território, já não estamos mais no paradigma da verdade, e sim da produção de sentido, produção de relações, produção de poder. E o sujeito disso não é o sujeito da razão, é o corpo, no qual está incluído, incerto com S, e às vezes incerto com C, a razão. Mas não só ela. Corpo sempre supõe o quê? Uma composição. Corpo, isto é, composição. Composição, isto é, corpo. Sujeito da razão, isto é, não composto, porque ele é só isso, sujeito da razão, como condição de poder elaborar a melhor representação dentre todas as representações. Entendeu? Então, no lugar de sujeito, corpo. No lugar da representação, produção. Então, dito isso, eu vou descer um pouco mais a detalhe isso que eu estou querendo dizer com a expressão produção. A teoria, ela não representa o real. Ela produz o quê? Chaves de leitura do real. Portanto, a teoria é uma interpretação. No lugar da representação, da teoria representativa, a teoria como interpretação do real, e que ela só pode fazer isso na medida em que ela estatue chaves de leitura. Como nós fizemos para ler aquelas 3 peças do teatro grego. Antígona, Orestia, Antígona e Medeia. Quando a gente estatuiu uma chave de leitura, o cuidado atravessado pelo patos da proximidade e o cuidado atravessado pelo patos das distâncias. Nós constituímos essa chave de leitura para ir ao texto, não para verificar a sua verdade, mas para produzir uma verdade a partir do texto, que é a verdade dos 2 cuidados. O texto como pretexto, o real como um texto a ser interpretado. Interpretado por quem? Pelo corpo. Aí já estaríamos num terreno pós-metafísico. Tá? Eu acho que muito disso que eu estou dizendo, vem da meditação lenta, porque meditação tem que ser lenta, de uma célebre passagem do Nietzsche, no seu igualmente célebre Assim Falava Zaratustra, que é
um texto composto por diversos pequenos textos, diversos aforismos, e todos esses aforismos recebem um título muito elucidativo. Então, essa meditação que eu acabei de, esse pensamento que eu acabei de expor, recebeu influência direta de um aforismo do Assim Falava Zaratustra, cujo título é Dois Desprezadores do Corpo. A gente vai trabalhar esse texto com cuidado e vagar. Dois desprezadores do corpo. É um texto onde está dito assim: o corpo é o pensador. Na tradição metafísica, a razão é o pensador. O que Nietzsche está dizendo, o corpo é o pensador. No corpo há razão, mas há mais do que a razão. Isso que é mais do que a razão no corpo, tudo isso que não é razão no corpo, tudo isso, na metafísica foi entendido como aquilo que deveria ser eliminado como condição para que a razão possa exercer o seu trabalho, desviando-se dos equívocos e dos desvios, que tudo aquilo que não é razão tenta, tenta no sentido de tentação, né? A razão. E o resultado dessa tentação seria o desvio do reto caminho da razão. Então, Nietzsche diz esse esforço metafísico de tirar da razão o que não é razão, esse esforço é um esforço fadado ao fracasso. Claro que aí uma influência spinozista, a gente vai ver Spinoza também. Eu sempre, quando a razão pensa, não é apenas a razão que está envolvida no processo. Isso que é. Então, a isso, razão mais aquilo que não é razão, que estão envolvidos no processo do pensamento, isso a gente chama de corpo. Ele fala, isso é o pensador. Então, a gente vamos chegar, né? Estou fazendo uma panorâmica, a gente vai voltar ao texto daqui a pouco. E, uma vez lido o texto, a gente vai trabalhar com cada um dos conceitos, né? Sempre lembrando que o esclarecimento de um conceito requer o esclarecimento dos demais conceitos no movimento circular incessante. É isso que eu tinha, essa preliminar, a partir do que o Antônio trouxe, que eu tinha para dizer hoje. Não sei se vale a pena a gente voltar ao texto, né? Talvez não. Vamos tentar consolidar um pouco o que a gente conversou hoje. Vamos tentar nos ater a isso que foi tratado, né? O esforço de introdução à filosofia, o trabalho com os conceitos, a analogia que eu fiz entre lidar com a filosofia no movimento de introdução à filosofia, a analogia que eu fiz desse movimento com o estudo da língua materna, da segunda língua, já no método moderno, que faz com que devemos aprender a segunda língua como aprendemos a primeira, ou seja, sem traduzir, porque a língua faz sentido nela mesma, a filosofia faz sentido nela mesma. Para mim não faz sentido, porque eu estou no outro território. E cada filósofo inaugurou uma língua. Então, cada filósofo inaugurou uma língua. Compreender Platão é aprender uma língua estrangeira, e não só um pensamento estrangeiro. Aprender Aristóteles é aprender uma língua estrangeira e um pensamento estrangeiro. O que requer de mim esse mesmo movimento, esse mesmo esforço intelectual e espiritual. Tá? Com vocês. Vou sair até essa quarta-feira. Já está saindo, Margarete? Caramba! Você veio buscar os livros, Vou Margarete? buscar e vou levar
Vou levar Olha, um bolsão aí para pegar todos. são Para desocupar, né? Essa é isso, bagunça aí. vai liberar um pouco. Eu acho que são 6 sacolas de supermercado, viu, Margareth? 6 ou 7, tá? Eu vou pegar. Traz uma mala de Vou deixar. rodinha. Pode deixar. Beijinho. Tchau, tchau para todos. Ok. Vamos lá, gente. Bia. Ô, Luiz, não tem questão, não. Está tudo Ah, muito claro, acho. E muito introdutório aí para o que a gente vai seguir, né? é, é isso, esse esforço, né? O esforço de. Por que filosofia é difícil? Porque é uma língua estrangeira. Por que eu não entendo? Porque eu estou traduzindo na minha língua. Ao traduzir na minha língua, seja ela do senso comum, seja ela do senso comum, no qual estão cristalizadas minha experiência com a ciência tal, com a ciência qual, ou com Lacan, com ciência, com qualquer coisa, eu não vou compreender. Porque ao traduzir ela se perde. A dificuldade é essa, porque a gente tem muita dificuldade, a gente é muito apegado às experiências iniciais. A minha experiência da língua materna é essa, então eu não vou abrir mão disso. Não é? Por isso que as crianças aprendem muito rapidamente uma língua estrangeira. Sabe por quê? Porque ainda não está cristalizada na cabeça dela a língua materna. Ela tem lugar para entrar outras. Você bota uma criança de 12 anos e um adulto de 30, ela vai aprender a língua. Ambos no exterior, é comum ver isso, filhos de imigrantes. Os filhos ensinando os pais a falar a língua do país, do outro país. Por quê? Porque ela está ali mais aberta. Então, nós precisamos recuperar um pouco essa abertura da criança. Só que nós não somos crianças. Né? O que torna as coisas mais difíceis. Falar assim para o Picasso, Picasso, você desenha como criança. Eu falei, é verdade, só que eu não sou criança. Né? Então, de certa maneira, nós precisamos conquistar essa abertura que a criança tem, de absorção, de não traduzir, de aceitar que aquilo é um outro signo, é outro registro simbólico da língua. Né? Aí eu aprendo. Eu ganho 2 línguas. A filosofia é isso, é uma língua estrangeira. E a gente só compreende no convívio, como é o aprendizado da língua estrangeira, o convívio. Né? Então, é isso que eu chamo de exercício de pensamento de linguagem. Não é? Então, quando a gente fala assim, espaço, então, tem que suspender. O que é isso? Não é um espaço geográfico. Ainda que tenha ressonância. Quando fala território, não é um território geográfico, ainda que tenha ressonância. Então, precisa saber em que medida a ressonância do terreno da geografia está vigorando nessa palavra, nesse termo território, quando conjugado com corpo e quando conjugado com o mundo, a serviço de um pensamento ontológico, sabe? Como? Convivendo. Na exposição lenta, né? Na meditação lenta, dessas questões. Aí, com o tempo, a coisa vai ficando sentido. Por isso que eu insisto. Repetição, repetição, repetição. O que mais? Ô, Arlinda Noor, Ele foi ouvir o Silas, tá lembrado? ele foi ouvir o Silas, né? Quem é que está aparecendo aqui como usuário do Zoom? Ah, é Rita, tá. Tá, Rita. Aline, alguma coisa? Fala aí, Aline. Dá Não, mais. tá tudo bem. Tá Foi, tudo, foi ótima. Tá, obrigada. tá tudo bem. Eu sempre desconfiar se está tudo bem. Não, assim, Se está tudo bem, é porque essa a questão falhamos. não, tá tudo bem, assim, tô conformada, né, de que não é uma algo imediatista, né? Não, é. É isso, mas esse é o tesão da coisa mesmo, como assim a questão do que você falou
do Antônio, né? Ele está vendo a palavra do território dele, mas é justamente essa abertura, né, para esse salto para um outro território é o que vai trazendo cada vez mais essa experiência de nitidez que você falou, né? É isso. Então eu tenho tentado trabalhar isso. Legal, adorei. Como É isso sempre. mesmo. Eu assisti, viu, as 2 aulas que eu faltei, eu assisti ontem. Ah, você assistiu antes? Tá, tem que assistir muitas vezes. Vamos lá, Rita. É, É, a empreitada vai ser duro, porque eu acho que eu estou enferrujada sobre todos os aspectos nesse momento da minha vida, que torna tudo mais difícil. Fosse uns anos atrás, nossa, toda essa seria muito fácil, eu penso, né? Tudo muito novo, mas acho que a repetição vai ser importante, assistir as aulas, todas as dicas que você deu. É porque Tá. há um modo que eu chamo da cristalização, né? Nosso pensamento vai sendo É, cristalizado, né? E a linguagem também vai sendo cristalizada de tal maneira que a gente fica cada vez, com o passar do tempo, com mais dificuldade de admitir a possibilidade que é possível pensar de modo diverso desse modo ao qual eu fui habituado. E o mesmo vale para a língua, né? Essas é, fossilizações, né? Então, realmente é um trabalho. E a idade não favorece, né? Assim, não, você só pega, piora. você pega um adolescente de 15 anos, vai aprender uma língua materna, pega uma pessoa de 50, né? A gente vê que. Por quê? Porque cristalizou. Porque, veja só, o que nós temos é uma. Esse exemplo que eu vou dar da língua serve para pensar. Nós temos uma coisa chamada faculdade linguística. É como se fosse assim, um barro sem forma. Um barro. Na medida em que nós, o ser humano, ao nasce, vai sendo submetido a um ambiente linguístico determinado, vamos admitir português, aquele barro vai adquirindo a forma da língua portuguesa. Mas a faculdade, ela é mais do que a forma que ela adquiriu, a forma da Sim, língua portuguesa, né? Então, o trabalho, a dificuldade, como na criança o barro ainda não foi ao forno, ele pode, além da forma português, aquele barro pode adquirir, ao lado da forma português, a forma inglês, por exemplo. Porque a faculdade, o barro, é maior do que a forma que lhe pode ser emprestada de fora. Entende? Mas se você passa sim, uma vida inteira só submetida àquela linguagem, ao longo do tempo, o barro vai tomando a forma, uma determinada forma que fica quase que impossível ela assimilar uma outra. Ela pode até aprender uma outra língua, mas traduzindo, né? é, Que é uma forma, isso vamos mesmo. dizer, pequena não, menor, de contato com uma língua estrangeira. O mesmo vale para o pensamento. O mesmo. Então, o problema do filósofo é que não é apenas uma língua estrangeira, é uma língua estrangeira, mas é também um pensamento estrangeiro. Então, o meu problema é duplo. E mais, a nosso processo pedagógico, do primário até a faculdade, não foi um modo, em geral, de estímulo à maleabilidade do pensamento. Foi um processo de estímulo à aquisição de informação, Sim, né? E não exercita necessariamente a maleabilidade do pensamento. Esse pensamento que pode ter uma forma lógico-matemática, que pode ter uma expertise de outras formas.
Porque nós não somos chamados, Uhum. infelizmente, o nosso processo pedagógico não é feito de forma a nos levar a exercitar o pensamento, né? A exercitar, sim, o raciocínio e exercitar, sim, a aquisição de informação. Por isso que daí vem a dificuldade, né? Portanto, essa É, dificuldade expressa pelo Antônio é uma dificuldade paradigmática, diz respeito mesmo ao que nós somos. Nós somos seres de cristalização. E estranhamos muito aquilo que foge às nossas cristalizações. Isso é um mecanismo, talvez seja um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso, defesa. né? Porque o nosso sistema nervoso não pode ficar submetido às novidades a cada 2 minutos, ele precisa de uma estabilidade, né? E precisamos de que essa estabilidade, uma vez lograda, seja estável mesmo. Então, é como se a nossa alma tivesse 2 demandas: a demanda do estável e a demanda daquilo que escapa, a realização daquilo que escapa à estabilidade. Temos 2 fomes na nossa alma. Nós precisamos da estabilidade porque no instável nós não perduramos, porque não teríamos sistema nervoso para dar conta de uma permanente estabilidade. Mas, uma vez estabelecido, circunscreve um tipo de vida que não atende, em geral, ou costuma não atender, ou acontece de não, já acontece de não atender demandas outras da minha alma. É. Então, esse jogo, né? Do estável e da estabilidade que todos nós precisamos, mas também de uma estabilidade que alguns de nós almeja. Certo? Guilherme, diga lá, querido. Eu estou retomando. Faltei 2 semanas e estou retomando aqui. Então, Peguei um pouco da... Oi? faz o dever de casa, assista às aulas passadas. Assistirei essa que você recomendou fortemente. Fortemente. É legal, Guilherme. Então, amanhã tem jogo da seleção, charme 0, né? Não sei se é 0, mas charme pouco, né? Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima quarta-feira, tá? Abraços e beijos e carinhos sem ter A fim. próxima quarta-feira é dia 30, né? Quarta-feira, hoje é 30 de novembro. Está no Rio? Eu vou estar no Rio. Você vai, vai ficar até quando? Porque a gente está marcando ir lá no sítio do Arlindo, cara, na primeira semana de dezembro. Cara, eu vou voltar no dia seguinte. Ah, no dia seguinte? Eu tô terminando uns exames para uma cirurgia que eu vou ter que fazer na primeira quinzena de dezembro e estou indo para os finalmente na construção da minha casa. Então, dessa vez eu resolvi levar a sério, né? fazer uma passada estritamente para participar da reunião. Tá legal, querido. Então, nos vemos quarta-feira, dia 30, tá? Beleza. Tchau, meninas. Valeu. Tchau. Abraço, boa noite.